Esta é mais uma aula do curso de Formação e Capacitação Profissional de Numerologia Cabalística do Instituto Luz da Consciência. Eu sou o professor Luiz Trevisani e dou as boas-vindas a você. Nesta aula nós vamos estudar elaboração de assinaturas, elaboração de nome social e também de nome para registro de nascimento, nome do bebê, nome para casamento e outras mudanças de nome diversas que podem vir a ocorrer. Para começar esta aula, eu vou fazer uma sugestão a você. Pare tudo agora e olhe para a sua assinatura atual. Não vale a assinatura elaborada pela numerologia cabalística. Aquela assinatura que você elaborou em algum momento da sua vida, aquela que você usa atualmente. Talvez lá na adolescência você criou uma assinatura, elaborou uma assinatura. Geralmente esta assinatura na fase da adolescência é o nome completo. Geralmente, mas há as exceções. Depois, passados alguns anos, ocorre uma mudança. Você sentiu uma necessidade de mudar a assinatura. E então você elabora uma nova assinatura, seguindo alguns critérios que você aprendeu, ou a própria intuição, e lá se vai um novo tempo na sua vida. Aquele tempo que passou e que durante esses anos passados ocorreu uma transformação interna em você. Você talvez não tenha entendido por que surgiu esta vontade de mudar a assinatura, mas ela surge a partir de algum amadurecimento que aconteceu. Ela surge a partir de alguma mudança interna, que pode ser positiva ou negativa. E você então elabora uma nova assinatura. Agora vamos entender o que é esta assinatura. Olhe bem para a sua assinatura. Ela está refletindo um padrão de atitudes derivado de suas crenças. E estas atitudes demandam seus comportamentos, suas escolhas, suas ações, sua vida. Então a assinatura é algo muito importante na nossa vida. Não é somente um carimbo que nós colocamos nos documentos. Esta é uma grande importância. Não tenha dúvida disso. Quando você assina um documento, você está afirmando que dá fé àquele documento, que coloca a sua fé naquele documento, atestando que aquele documento é válido e que você afiança ele. Então, o ato de assinar é uma atitude, é uma postura interior expressada num comportamento, numa ação, num movimento. Ora, a maneira como você faz a sua assinatura, a maneira como você escreve ela, a caligrafia, o formato das letras, o tamanho das letras, traços, etc., caracterizam um modelo principal de atitude, aquela atitude que eu chamo de atitude de fé na vida, que você cultiva internamente e que é derivada das suas crenças. Então, se a sua assinatura é toda cheia de voltas, vou usar um termo bem popular, toda enroscada, significa que este padrão de atitudes vem de crenças confusas. E aí, evidentemente, isso vai se manifestar na sua vida. Se a sua assinatura é bem elaborada, bem harmônica, que ela flui, você percebe que parece que ela flui em harmonia, você se auto-observando vai ver que a sua vida está fluindo, que você está com uma atitude de fé na vida mais leve, mais legal, e isso vai se refletindo na sua prosperidade, vai se refletindo na sua vida, nas suas escolhas, nas suas ações, comportamentos e tudo mais. E a adoção de uma assinatura elaborada pela numerologia cabalística vai mudar a sua vida?
vai trazer prosperidade, dinheiro, fama, sucesso? Olha, são promessas que eu vejo muitos numerólogos fazer e que são frustrantes, porque a coisa não funciona dessa maneira. Assinatura não é amuleto de sorte. Então, o que você vai aprender nesta aula é elaborar assinaturas dentro de certos critérios de harmonia, com números de expressão definidos, e estas assinaturas que você vai aprender a elaborar para você mesma, para você mesmo, para o seu consulente, são recursos que vão ser usados por você, pelo seu consulente, para alavancar mudanças internas, mudança de atitude, ajudando na mudança de crenças, dando um novo direcionamento ao seu centro de vontade, às suas energias psíquicas, de acordo com o seu propósito de vida, para que você possa realizar ele e se autorrealizar, e então sim terá prosperidade. A assinatura que você vai aprender a elaborar, ela vai funcionar como uma chave, ela vai funcionar como este carimbo, da mesma maneira que funciona a assinatura atual que você tem. Só que agora você tem um objetivo claro com ela. Você tem uma direção. Você tem um número que indica a direção que ela vai demandar para o seu centro de vontade, para as suas energias psíquicas, no sentido de uma mudança de atitudes, no sentido de uma adoção de uma atitude de fé mais positiva diante da vida. Isso não é nenhum milagre, isso não é nenhuma fantasia, não é nenhuma magia. Ao adotar essa nova assinatura, você ou o seu consulente começará a praticar uma ação de fora para dentro. E na medida em que você vai praticando essa nova assinatura, o teu centro de consciência interior começa a entender que a partir de agora esse novo padrão de atitudes deve ser adotado. Então começa a acontecer uma mudança interior. Isso vai trabalhando no nível mental, ao nível do subconsciente. Você está passando uma mensagem para o seu subconsciente. E ele, naquele plano executor, começa então a colocar em prática esse novo modelo de atitude. Mas muito cuidado. Não se iluda e não prometa nada para o seu consulente no sentido de que isto basta, mudar a assinatura basta. Não é bem assim. É preciso estar consciente de como está a sua situação, olhando para a sua assinatura atual, e agora implementar as mudanças. E isso exige vontade e esforço. Mudar atitudes depende de mudança de certas crenças, porque as atitudes estão diretamente ligadas com as crenças. E as nossas crenças são um pacote muito grande, muito complexo. Temos uma base de crenças que são as pressuposições, aquelas crenças mais profundas que norteiam a nossa vida e que norteiam nossas crenças mais superficiais, as nossas crenças, aquelas que mudam com o tempo, e que estas, por sua vez, demandam as nossas atitudes, que são as nossas posturas interiores, e destas atitudes demandam os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, comportamentos, as nossas escolhas, tudo aquilo que nós implementamos lá fora. Então, tudo vem de dentro para fora. Ora, qualquer mudança
que fazemos na vida, qualquer mudança que queremos fazer na nossa vida exterior, seja na nossa profissão, seja nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, o que quer que seja, sempre parte de uma mudança interior. Então, uma nova assinatura é um recurso que ajuda nisso, ajuda muito, desde que seja adotada e utilizada com esta consciência, implementando as mudanças necessárias, mudanças de crenças, de atitudes, senão não vai funcionar. Vai passar 1, 2, 3 anos, você percebe que a sua vida não mudou, você se decepciona, o seu consulente se decepciona com a promessa que você fez e a numerologia cabalística acaba caindo em descrédito. Então eu recomendo a você, minha aluna, meu aluno, muito cuidado no trato desta matéria com o seu consulente. Outra coisa muito importante, jamais ofereça uma única assinatura para o seu consulente, obrigando ele a fazer essa mudança e dizendo, olha, esta é a assinatura que você deve adotar. Isso é muito perigoso e é uma interferência no seu livre-arbítrio, cujas consequências podem recair sobre você, no seu karma. Então, você vai sempre elaborar um pacote de assinaturas, vamos dizer assim. 3, 4, 5, 6, 10, quantas for necessárias de modelos diferentes, conforme eu vou ensinar na videoaula de elaboração de assinaturas, logo mais. Você vai elaborar essas assinaturas, tá? 4, 5, 6, 10 modelos, vai explicar isso para o seu consulente detalhadamente, conforme eu vou ensinar na videoaula de elaboração das assinaturas, e ele é que vai escolher qual delas vai adotar. E, mais ainda, o seu consulente é que vai escolher e decidir se quer mudar a sua assinatura ou não. A nós, profissionais da numerologia cabalística, não cabe interferir na vida de ninguém. O nosso trabalho é um trabalho de consultoria. O que faz um consultor? Coleta dados e informações, elabora um estudo e apresenta sugestões, apresenta um plano de instruções, de orientações, de aconselhamentos, sem jamais interferir nas escolhas do consulente. Então, eu recomendo muito cuidado a você, minha aluna, meu aluno, no trato dessa matéria, quando você for elaborar os mapas dos seus consulentes e que você incluir neles sugestões para mudança de assinaturas. E nome social? O que é um nome social? Bom, mais um esclarecimento a você. Certamente você vê muito aí pela internet, nas redes sociais, certos nomes que eu classifico assim como esquisitos, cheios de acentos, muitas vezes com 2 acentos numa única letra, às vezes tem até mais acentos do que letra. Ora, vamos entender o que é assinatura e o que é nome social. Eu já expliquei o que é assinatura. Assinatura é para assinar, não é para expor publicamente como nome social. Então, assinatura é de uso interno. E o nome social é o nosso nome de projeção pública, social, profissional. O nome social tem a sua função específica. Bom, pode ser usado o nome social como assinatura? Pode, não tem problema nenhum. Pode usar o mesmo modelo para a assinatura e para o nome social. A questão é que se a sua assinatura é elaborada com muitos acentos, com algumas abreviaturas,
não serve para nome social. O nome social deve ser simples, belo, fácil de ser pronunciado, fácil de ser memorizado e lembrado, pois ele é o nome pelo qual você se relaciona publicamente, se projeta publicamente e profissionalmente. Portanto, nada de fantasias. O nome social geralmente é elaborado com uma combinação de primeiro nome e um sobrenome, o primeiro nome e segundo nome. Às vezes ele é uma elaboração distinta, como um nome artístico, um nome espiritual, como muitos adotam, mas ele não deve ser descaracterizado com acentos, com abreviaturas, com esquisitices. O nome social, portanto, é um nome de projeção pública. Ele deve ser belo, simples, fácil de ser pronunciado, fácil de ser memorizado e lembrado. Você pode fazer alguns ajustes nele com 1 ou 2 acentos, sendo um acento em cada nome, se for necessário, ou às vezes algum ajuste com a inserção ou a mudança de alguma letra para dar um direcionamento com o número de expressão que você deseja. Mas nunca fantasiar. O nome social, ele tem esta função de ser a nossa projeção pública, ele é uma simplificação do nosso nome, que facilita os nossos relacionamentos, e ele tem uma outra função também que é pouco considerada, é muito negligenciada, e talvez poucos saibam disso. Ele funciona como uma espécie de proteção ao nosso nome original, ao nosso sagrado nome. E ele facilita a nossa apresentação. Então, por exemplo, cada vez que eu for me apresentar, se eu disser o meu nome completo, complica um pouco, né? Dificulta a memorização por parte do meu interlocutor. Às vezes o nome é muito extenso. Você imagina quem tem 2, 3, 4 sobrenomes ficar pronunciando tudo aquilo a cada vez. Então, cria-se um nome simplificado. Nome social é isso. Ele tem essa função. O seu número de expressão é importante? Sim, é importante. Mas para ajustar o seu número de expressão, você não deve fantasiar ele como muita gente faz aí que se vê na internet. Então, critérios simples para nome social. Belo, simples, fácil de pronunciar, fácil de memorizar e de ser lembrado. E não há necessidade de harmonizar arcanos como se faz normalmente nas assinaturas. Não há necessidade de nada disso. Você vai entender isso logo mais na videoaula sobre a elaboração de nome social. Então, nome social é isso. Assinatura é uma coisa, tem a sua função, e a sua função é interna. Nome social é outra coisa, tem a sua função, e a sua função é externa. Nesta aula eu vou ainda ensinar você a elaborar nome para o bebê, que é outra matéria, o nome para registro de nascimento, né, que nós chamamos popularmente como nome para bebê, que é outra matéria que temos que ter muito cuidado para não interferir no livre-arbítrio dos pais. O nosso trabalho é de fazer as análises de todas as combinações possíveis, instruir e orientar os pais e pronto, acaba o nosso trabalho aí. A escolha será sempre dos pais. Mas tudo isso na videoaula sobre elaboração de nome para bebê. E nesta aula eu vou falar também sobre uma questão que nós mudamos, sobre tabela de harmonização de expressão e destino, que é utilizada pelos numerólogos de um modo geral na elaboração de assinaturas. Essa tabela é furada. Essa tabela não tem nenhuma validade, não funciona. Então você vai ver
que eu vou ensinar você a elaborar assinaturas dentro de outros critérios, tá? Tudo isso você vai aprender nesta aula. Então, para concluir esta introdução, nesta aula você vai ter, logo em seguida, no vídeo 2, uma apresentação do NumiWeb de suas funções, que é o programa que nós vamos utilizar na elaboração de mapas, de assinaturas e de todo o nosso trabalho com a numerologia pessoal e empresarial também. Depois, na próxima videoaula, no próximo vídeo, a videoaula 3, então eu vou ensinar você a elaborar as assinaturas. Na videoaula 4, elaboração de nome social. Na videoaula 5, elaboração de nome para registro de nascimento, nome de casamento, etc. E por fim, na videoaula 6, eu vou ensinar como usar o pêndulo da radiestesia como um recurso para esclarecer dúvidas, não somente sobre assinaturas e nomes, mas sobre todas as dúvidas que eventualmente surgirem no estudo e na leitura e interpretação do mapa pessoal e também na numerologia empresarial. O pêndulo da radiestesia é um recurso que pode ser utilizado, ele tem grande eficiência e eficácia também, mas pode-se adotar outros recursos. Eu sugiro e ensino o uso do pêndulo da radiestesia. Então, nesta última videoaula desta aula sobre elaboração de nomes e assinaturas. E assim, nós continuaremos com a nossa aula no próximo vídeo e, por enquanto, eu agradeço a sua atenção e convido você a continuar estudando, que esta aula é muito importante e é uma aula de muita responsabilidade e que exige muita ética no trato com esta matéria dentro do contexto da numerologia cabalística. Muito obrigado pela sua atenção.